Tudo bem, pessoal? Estou postando novamente mais um vídeo aqui. Eu tenho sido bem preguiçoso, né, para fazer vídeos. Eu tenho feito muito poucos vídeos, na verdade. É um problema meu mesmo, uma certa preguiça em fazer vídeos, né? Eu também não fico fazendo vídeo sobre qualquer coisa. Acho que penso eu que é melhor a gente colocar algo que seja valioso, ao invés de ficar colocando vários vídeos e começar a falar várias coisas, às vezes falar abobrinha e assuntos que já tem muita gente falando, tá? Eu quero novamente indicar outro livro hoje, que é esse aqui, Vida de Moisés. Também ele editado pela minha biblioteca católica, né? Daqui a pouco vão achar que eu sou patrocinado pela minha biblioteca católica, né? Porque eu só indico o livro deles. Na verdade, eu tenho grande parte dos livros deles aqui, ó. Tudo isso aqui é deles. Não são todos que eu tenho, mas é porque o trabalho deles está sendo muito bem feito. São livros muito bonitos, muito bem trabalhados, um valor, na minha opinião, muito bom. Né? Se não me engano, está 69 ou 59 a assinatura. E obras realmente necessárias, tá? Obras valiosíssimas para aqueles que desejam conhecer a fé católica, sejam católicos ou praticantes de outras religiões, enfim. Eu recomendo vivamente que quem puder assine e leia os livros que eles têm. Né? O que eu quero indicar hoje, A Vida de Moisés, foi um dos boxes dos meses passados, se não me engano, de fevereiro ou março. Esse livro aqui é de São Gregório de Nissa, que foi um padre que viveu ali pelo século quarto ou quinto. E nesse livro é interessante assim que a abordagem que São Gregório de Nissa faz a respeito de toda a vida, das passagens da vida de Moisés, uma abordagem muito alegorizada. Né? Ele extrai ensinamentos de coisas muito pequenas, simples, coisas que às vezes passam batidas na leitura da vida de Moisés, na leitura da Bíblia. Né? Ele vem da escola alexandrina, que era uma escola de exegese que trazia mais o sentido alegórico das escrituras. Extraía lições valiosíssimas, extraía ensinamentos valiosíssimos a partir das alegorias de passagens das escrituras. Né? E o interessante nesse livro, a introdução desse livro é muito rica, ela é extensa, mas é muito rica. O livro também ele é de certa forma extenso, e uma coisa que é característica, ou que é marcante nesse livro aqui, e é necessário, eu vejo que é necessário, às vezes alguém pode dizer que atrapalha um pouco, é a quantidade absurda de notas de rodapé. Até quando eu comecei a ler o livro, eu falei, nossa, eu não gosto muito de nota de rodapé, às vezes eu me atrapalho, me confundo, porque eu quero ler todas, eu vou lendo todas. Mas as notas de rodapé desse livro são importantíssimas. Elas explicam muita coisa que pode passar batido para nós, leitores modernos. Né? E essa é uma outra coisa também que a gente perdeu na nossa atual conjuntura. A gente modernizou, a gente está dentro de, um, é, é, de uma chave de leitura da Bíblia, das Escrituras, muito modernizada, muito materialista às vezes. E você percebe que em São Gregório de Nissa ele extrai ensinamentos de passar coisas simples, né? O nascimento de Moisés, por que Moisés estava no cesto, o que representava o cesto, o que representava a princesa do Egito que tirou Moisés da água, por que tal coisa estava em tal posição, tudo isso ele vai pormenorizando e extraindo lições. Para você ver como que é rico, é grande e é intenso. Assim, como existem vários níveis de interpretação das escrituras. E na introdução desse livro, ele explica desde o que era a escola alexandrina de exegese, uma escola mais alegórica, em contraposição com a escola de Antioquia, que era mais literalista, né? E os níveis diferentes
interpretação das Escrituras. Eu até separei aqui, isso aí para quem já estuda está acostumado com esses níveis, que são 4. Né? Então, isso é uma tradição que depois foi consolidada lá, se não me engano, com São Tomás de Aquino ou na Idade Média, esses 4 níveis de interpretação bíblica, que seriam o literal, o alegórico, o moral, né, o tropológico e o anagógico. Assim, basicamente, o sentido literal é o mais básico que você extrai das Escrituras, é aquilo que está ali. Moisés passou o Mar Vermelho, né? É um sentido mais histórico. Né? O sentido alegórico seria a iluminação que as coisas, a iluminação que a nova lei, a lei de Cristo, traz para as coisas antigas. Aquela coisa que os pais da igreja falavam muito, de que um testamento tem que ser lido à luz do outro. Então, as tipificações do Antigo Testamento que apontavam para o Cristo e para a obra de Cristo. Esse seria o sentido alegórico. E nesse sentido, essa obra é a que esse é o sentido em que ela mais aborda a Escritura. São Gregório usou muito o sentido alegórico. Você vê que ele pega muitas passagens, ou quase todas as passagens de Moisés, e ele mostra como que aquilo lá apontava de alguma forma para a nova lei, para Cristo e para a sua obra. Né? O sentido moral, ele já traz o texto ou a interpretação do texto para aquilo que nós vivemos, para nosso ser, para aquilo que nós somos, para como nós vivemos, para as coisas que nós devemos fazer. Então, se tem algo ali que está apontando para Cristo, também aquilo reflete em nós, na nossa maneira de agir. E como que nós devemos agir, então? Né? Esse seria o sentido moral ou tropológico. Né? Ele coloca aqui, explica que tropos, no grego, significa viragem, ou seja, o texto vira para nós. O que nós faremos com isso agora? Né? E por fim o sentido anagógico, que é as coisas da glória eterna, né? A condução para aquilo, para o nosso fim, né? As coisas que nós devemos viver, que nós receberemos em plenitude na eternidade, mas que já alcançam a nós aqui numa vida de elevação espiritual, de contemplação. Então, esses 4 sentidos, que muitas vezes uma passagem da Bíblia, ela comporta esses sentidos todos numa mesma passagem, seria interessante, e essa obra eu acho muito interessante, se você puder adquirir, eu não sei se ainda tem os boxes na Biblioteca Católica para você comprar, ou pelo menos entender quais são esses 4 sentidos e como que várias passagens abordam elas possuem esses 4 sentidos. Então você lê alguma coisa lá e aquilo tem 4 camadas de significado. Né? A riqueza das escrituras é muito grande. Então, uma mesma passagem ela pode estar falando em 4 níveis diferentes. Né? Desde o nível mais básico, mais material, digamos assim, mais histórico, até o nível eterno. Né? Passando para como que essa passagem ela apontava para Cristo, passando como que essa passagem aponta para nós e naquilo que nós devemos fazer, e aponta para as coisas eternas que nós ainda viveremos ou que nós já podemos viver aqui, né? Recebendo-as em plenitude na eternidade. Então eu recomendo, né? É um livro muito bacana. Para mim, das obras da Biblioteca Católica que eu li até agora, foi a que eu mais gostei, porque eu gosto muito de ler sobre simbolismo, sobre alegoria, e você vai ver nessa obra como que um personagem bíblico traz tanta riqueza, ou possui tanta riqueza, como que Deus pega essas pessoas, né? Pegou Moisés ali, o tamanho da riqueza da obra
e daquilo que foi feito através da vida de Moisés por nosso Deus, né? Eu espero que vocês tenham gostado e vou ver se eu consigo, para meia dúzia fiel ao meu canal aí. Estou pensando, vamos ver, de repente eu faça um ou outro vídeo a mais aí, eu volte com uma certa constância maior no meu canal. Eu sei que eu tenho feito muito poucos aí. Infelizmente é preguiça mesmo. Eu tenho um sério problema com fazer coisas. Às vezes eu fico pensando, deveria falar disso aqui, mas não sei se eu estou preparado. Tem gente mais capacitada que eu para falar. Mas a gente vai, né, como se diz, a gente vai costurando dentro daquilo que a gente consegue, tá? E espero que você tenha gostado, que você quiser curtir, curte, se não quiser também não curte. Quiser comentar, comente, se não quiser não comente, tá bom? Mas eu só peço que você reze, né? Isso eu peço que todos que puderem façam, né? Reze por mim, por minha família, por todos nós nesse momento que nós estamos passando. Eu sei que isso é um momento difícil, mas que nós também saibamos extrair as lições disso que Deus está permitindo que aconteça, né? Fiquem com Deus então e até logo.